Toda hora. Pra você ouvir à vontade. 24 horas. Rádio WG Digital. Pois é, para você ouvir à vontade, a Rádio WG Digital, 24 horas por dia, traz para você, a partir de agora, o nosso giro de notícias. E hoje com uma manchete bastante triste, né? Pelo menos para a gente que vê os profissionais de saúde que trabalham, dão sua vida pela saúde de outros. E aí aparece um ministro no final de semana e dá uma canetada às vésperas das pessoas receberem o seu salário. E aí elimina a possibilidade de alguém conseguir colocar um pouco de comida na mesa. Pois é, o ministro Barroso aponta riscos ao sistema de saúde e suspende a lei que criou o piso salarial para a enfermagem. Vamos entender um pouco aqui esta notícia. O ministro Luiz Alberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje, dia 4 de setembro de 2022, a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que cria o piso salarial da enfermagem. A decisão vale até que seja analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área da saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos e os riscos das demissões diante da implantação do piso. O prazo para que essas informações sejam enviadas ao STF é de 60 dias. Nos próximos dias, a decisão, que é individual, será levada para análise dos demais ministros do Supremo no plenário virtual. Luiz Alberto Barroso é relator de uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde que defendem que o piso é inconstitucional, ou melhor dizendo, que é insustentável. Diante dos dados já apresentados na ação, o ministro avaliou que há riscos concretos de piora na prestação do serviço de saúde, principalmente nos hospitais públicos, Santa Casas e hospitais ligados ao SUS. Isso porque as instituições indicaram possibilidade de demissão em massa e uma redução de ofertas de leitos. O piso seria pago pela primeira vez amanhã, dia 5. É o 5º dia útil, né? As pessoas estão ali pensando que terão uma possibilidade de colocar uma comidinha melhor na mesa, mas aí vem o ministro no final de semana e acaba com tudo, acaba com a alegria de quem já tem muito pouco. E é fixado em R$ 4.750 para os setores públicos e privados. O valor ainda seria a referência para calcular os salários dos técnicos, dos auxiliares e das parteiras. O enfermeiro ganharia ali de piso R$ 4.750 a partir de amanhã. Isso se não aparece o ministro Barroso hoje com a ideia de que isso é insustentável. Conforme o DIEESE, o incremento financeiro necessário ao cumprimento dos pisos será de 4,4 bilhões ao ano. Aos municípios, de 1,3 bilhões para os estados e de 53 milhões para a União. Já a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais, entidades filantrópicas, indicou um incremento de 6,3 bilhões ao ano. Isso foi apontada uma possibilidade de demissão de 80 mil profissionais de enfermagem e o fechamento de 20 mil leitos. Mentira, uma balela. Ninguém fecharia nada, porque se há uma lei fixada de que o profissional de enfermagem teria de trabalhar 6 horas por dia, 30 horas por semana e ganharia um X, como que eles iam fechar? Iam começar a mandar gente embora e trabalharia como? Como que esses empresários do setor privado iriam ganhar as fortunas de dinheiro que ganha? O ministro, ao invés de voltar ao lado dos profissionais de saúde, começar a pegar ali as declarações dos impostos de renda de quem ganha bilhões e mais bilhões, fazem acúmulos de dinheiro para investir em campanhas políticas, para pagar salários ricos aos ministros. Você que está aí do outro lado, sabe quanto ganha o ministro Luiz Alberto Barroso de salário? Ele ganha R$ 39.293,32. O coitado que trabalha e ele trabalha muito pouco.
Muito pouco, esta é a realidade. Mas o coitadinho que trabalha na enfermagem, cuidando da saúde, prestando serviço, defendendo a vida, para ganhar R$ 4.750, é insustentável. Que coisa feia, ministro. Ao Supremo, as entidades afirmaram que falou-se antecedentemente ao fechamento de hospitais, da diminuição da rede conveniada ao Sistema Único de Saúde, também do fluxo de pacientes alijados da rede de saúde suplementar para o já sobrecarregado SUS. Tais circunstâncias pode ser o bastante para comprovar que muitos usuários do serviço de saúde verão o pleno gozo de seu direito constitucional à saúde restringido. O cenário das diálises, por exemplo, é bastante exemplificativo nesse sentido, é o que diz a ação do ministro Barroso, que me deixa com vergonha. Olha lá a decisão dele. O ministro ressaltou que é preciso valorizar a categoria. Como? Batendo palmas para eles? Mas que neste momento é necessário atentar aos eventuais impactos negativos da adoção dos pisos impugnados. Dá palminha para o pessoal da enfermagem que está tudo certo. Batam no ombro dele quando passarem por ele, está valorizando, mas salário não. Eles não podem ganhar um salário um pouco melhor, não é justo. Ainda não é um salário justo, esta é a verdade. Para Barroso, Legislativo e Executivo não cuidaram das providências para viabilizar a implantação do piso. No fundo, afigura-se aplausível o argumento de que o Legislativo aprovou o projeto e o Executivo sancionou, sem cuidarem das providências que viabilizaram a sua execução, como, por exemplo, o aumento da tabela de reembolso do SUS, a rede conveniada. Nessa hipótese, teriam querido ter apenas o bônus da benesse, sem ter o ônus do aumento da própria despesa, terceirizando a conta, é o que afirma o ministro Barroso na decisão. Ainda segundo o ministro, de um lado encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais de saúde, que aí ele lembrou, durante o longo período da pandemia da Covid-19, foram incansáveis, né? Na defesa da vida e da saúde dos brasileiros. De outro lado, estão os riscos à autonomia e à rigidez financeira das entidades, dos entes federativos, os reflexos sobre a empregabilidade no setor, a subsistência de inúmeras instituições hospitalares e, por seguinte, a própria prestação do serviço de saúde. Os profissionais de saúde não foram incansáveis na pandemia. Eles são incansáveis a vida inteira, trabalham duro e muito duro por um salário de miséria, por uma esmola. A enfermagem surgiu lá na antiguidade com Florence Nightingale, com Ana Nery. Era uma depreciação das mulheres. Elas iam trabalhar na enfermagem porque o coração falava mais alto e até hoje o sistema de enfermagem continua assim. As pessoas trabalhando porque amam a profissão e não querem ver o próximo sofrendo. O Hospital da Brasilândia, por exemplo, as pessoas que estão lá agora na enfermagem estão trabalhando porque o seu coração fala mais alto, mas não sabe se receberão. Estão demitidos, esta é o que configura o trabalhar por amor à profissão, estão demitidos e trabalhando, mas ninguém vê isso. Vamos aplaudir a enfermagem com palminhas. Palminhas não enche barriga. Palminhas não dá direito aos profissionais de enfermagem colocarem comida na sua mesa. Não dá a eles o poder de promover estudo aos seus filhos. Como um auxiliar de enfermagem vai conseguir chegar a um enfermeiro se o salário que ele ganha é 1/3 de um valor da faculdade? Como que o enfermeiro vai conseguir chegar a ser um médico se o salário que ele ganha não dá para pagar uma faculdade? Não dá para pagar metade. Se ele ganhar 50% de bolsa, ele não consegue pagar porque o seu salário é insustentável. Ah, mas não pode ter piso porque senão o setor privado vai fechar, vai quebrar.
quebrado está o sentimento dos homens que legislam neste país. O relator explicou que as entidades privadas que tenham condições podem e devem implantar o piso. Eu quero ver aparecer alguém que tenha a consciência de dizer, não, nós pagaremos. A não ser aqueles que já pagam um pouco maior que o piso. Já existem lugares que pagam um salário melhor, bem melhor que este piso, porque são empresários que têm consciência. Mas aqueles que querem fazer riquezas e mais riquezas, não está nem aí para ninguém. Naturalmente, as instituições privadas que tiverem condições de, desde logo, arcar com o ônus do piso constante na lei, impugnada, não apenas estão impedidas de fazê-lo, como são encorajadas a assim proceder. Encorajadas por quem, ministro? Quem está dando esta coragem, uma vez que o ministro suspende a lei? A coragem estava na lei. Se a lei estivesse em vigor, todos que tivessem condições pagariam. Aqueles que não tivessem iam entrar num acordo porque não há condições de pagar. Mas aí a União teria que arcar com os déficits destas instituições. E custe lá o que custar, a União está aí para isso. O Hospital São Paulo fecharia, está na campanha do Rodrigo Garcia, de que o Hospital São Paulo, um dos maiores da América Latina, situado em São Paulo, segundo maior orçamento da União, fecharia as portas se não fosse o governador de São Paulo. Mas aí deixam fechar, que é para as pessoas poder ver quem é que está administrando este país. As coisas têm de deixar acontecer para que as pessoas tenham a real noção do que está acontecendo. E ele continua dizendo, as circunstâncias constitucionais e fiscais aqui apontadas não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima, diz ele na sua decisão. Decisão esta que me causa uma dor profunda, e isso não é legislar em causa própria, porque graças ao meu bom Deus, eu não trabalho no serviço de saúde. Se trabalhasse, estava passando até fome. Esta é a realidade. Você ouviu aqui na Rádio WG Digital, nosso Giro de Notícias. Siga a nossa página e dê aquele like para que possamos alcançar o maior número de ouvintes